boa noite a todos. Agradeço de coração o convite para estar com vocês aí de Tocantins, tão longe de mim, mas Jesus nos abençoou com a tecnologia para que o seu evangelho, que no Brasil a nossa doutrina tem seu ponto forte no Evangelho de Jesus, e essa pandemia está nos fazendo falar para o mundo inteiro de Jesus e do seu Evangelho. Então eu fico muito feliz, né, por estarmos juntos. Quero saudar aos companheiros da Casa de Bezerra de Menezes, essa alma tão querida desde a minha infância remota e que agora nós estamos aqui numa das casas de Dr. Bezerra de Menezes. Nós pretendemos hoje fazer uma análise singela de algumas das promessas feitas por Jesus. Nessa época de sofrimento, que muitas das pessoas não conseguem ainda entender a necessidade da dor, nesse momento em que a humanidade sofre tanto e que as pessoas, pelo menos aqui no meu estado, nós estamos observando que as pessoas voltaram àquela prática maravilhosa que eu acompanhei na minha infância, de orarem em seus lares às 18 horas, na hora da Ave Maria, que é um horário em que as grandes colônias da espiritualidade param para a prece à Virgem Maria. Também no hospital que recupera os suicidas, nós vemos isso em memória de um suicida, de Camilo Castelo Branco. Todos eles param nessa hora da Ave Maria para orarem à Virgem Santa. Então, nesse momento que a humanidade vê os seus templos fechados e começam a fazer de seus lares templos, é um momento da gente voltar a Jesus e analisar algumas. Foram muitas as promessas, mas nós separamos 7 promessas de Jesus para comentarmos aqui nessa noite. Primeiro, a gente, no livro de Jesus para os que sofrem, capítulo 17, o professor Clóvis Tavares, que é o fundador da minha casa, da Escola Jesus Cristo, onde eu trabalho, ele fala que Sadhu Sundar Singh, que era um eminente filósofo e apóstolo cristão indiano, em sua análise psicológica do homem que sofre, ele diz: esse homem talvez imagine que Deus cometeu um erro em ter criado montanhas, que são dificuldades que Sadhu Sundar Singh bem conhecera, que subia e descia montanhas para pregar o Evangelho. E que o homem que sofre pensaria que seria melhor que Deus tivesse criado somente planícies. Eu sou da planície. Campos dos Goitacazes, onde eu resido, é uma planície e é maravilhoso. Quando eu vou a lugares que tem altos e baixos, eu não sei como é Tocantins. Mas quando eu vou a Minas, que as ruas são cheias de ladeiras, eu sofro muito, eu sinto muito, porque eu fui menina das planícies, de correr livremente, não tem nem uma montanhazinha aqui por perto. Então, realmente, essa análise de Sadhu Sundar Singh
do homem que sofre, achando que esses relevos, o professor Clóvis comenta bem, que falta ao homem o conhecimento da utilidade econômica dos relevos para o espírita, ou seja, para o espírito, desculpem, ou seja, as dificuldades que subir uma montanha impõe ao nosso corpo, né? Então a gente queria uma vida toda pautada na planície, na facilidade de caminhada, mas faltam ainda ao homem sentimento e inteligência para extasiar-se diante dessa maravilhosa cadeia de fenômenos que são as montanhas e as planícies e os vales, e todos nós aqui na Terra passamos momentos em que andamos em vales escuros, outras horas de muita dificuldade temos que subir montanhas íngremes, e em outros momentos caminhamos suavemente pelas planícies. Então, ele conclui que o homem sem Deus não conhece a ecologia espiritual da vida. Ele vive cuidando de si mesmo, não tem tempo para servir, para amparar, para socorrer seus semelhantes. E dessa forma, a sua visão se faz pequena. Os que mais servem, os que mais trabalham, os que mais se sacrificam em favor dos seus semelhantes, ampliam em muito a sua visão da vida e das criaturas. Emmanuel, na pergunta 347 do livro Consolador, diz assim: os aspectos divinos da vida e da natureza serão sempre luminosos, porém, cada espírito verá pelo prisma do seu coração. Então, tanto na nossa primavera juvenil, na época dos amores, das festas, das danças, nessa época de felicidade, ela se transforma e nós vamos enfrentando, com o decorrer da vida, outras dificuldades para o amadurecimento de nossos espíritos, né? Então, cada um vê pelo prisma do seu coração a cada momento. Há momentos de muita dor, que são momentos de sofrimento, mas que são momentos felizes para o espírito. O momento da doença é um momento de parada para reflexão sobre nós mesmos. É interessante, porque na doença, mesmo estando no hospital, acompanhada de um parente, a dor é só nossa. Nós estamos sozinhos. E as dores, elas não são iguais, elas têm nuances próprias. Cada um sente a mesma dor na mesma situação de um jeito. Então, a dor é uma delas, dessa visão que a gente tem de acordo com o prisma de nosso coração a cada momento da vida. Entender a necessidade da dor é o dever dessa hora, é o que nós estamos fazendo, é o dever de casa, e nós estamos fazendo literalmente em casa, né? Jesus e os apóstolos nos ensinaram isso. E todas as ideias religiosas que sempre beneficiaram a humanidade, antes mesmo de Jesus, objetivavam preparar um caminho para que Jesus viesse nos trazer a verdade. E era conhecido em todas as culturas da humanidade o célebre: faça aos outros como queres que te façam.
que é a regra áurea de nosso estar no mundo. Isso está na Grécia, na Pérsia, em Roma, na China, em todas as grandes, antigas culturas da humanidade, há essa recomendação de fazer aos outros como queremos que nos façam. E Emmanuel comenta isso no livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem 41, sobre essa regra áurea. Acho até que o título é Regra Áurea. Então, milênios de preparação para que ele nos ensinasse a conviver através de gestos, através de suas palavras, através das suas ações amorosas. E ele nos deixou também promessas. Fez algumas promessas que ainda hoje reconfortam os nossos espíritos. Nós escolhemos alguma e vamos comentá-las ligeiramente. Promessa é um juramento. É um juramento, é o empenho de uma palavra escrita ou falada, né? Antigamente era falada e valia um fio do bigode por assinatura. Muitos fazendeiros eram analfabetos, não sabiam assinar. Eu me lembro da promessa de um fazendeiro daqui da minha terra que construiu em Cabo Frio o convento do Morro da Guia. E ele fez uma promessa de tantas cabeças de gado por ano. E ele honrou essa promessa sem assinatura. Era palavra. Aquele tempo valia. Então, e honrou. E ele morreu e os filhos continuaram a doar as cabeças de gado até que a obra fosse concluída. Quem for a Cabo Frio, que é uma cidade lindíssima, turística, vai conhecer o convento do Morro da Guia. E ali vocês vão ver que é o fruto de uma promessa cumprida. Então, na Terra nós temos promessas comerciais, de compra e venda de móveis ou de imóveis, promessas religiosas, aqueles célebres ex-votos, né, que ficam curados de um problema na cabeça, vão lá e colocam uma cabeça de cera. São promessas, há promessas religiosas, que muitas mães antigamente faziam promessas de que se o filho ficasse curado, que ele ia ser padre ou que ia ser freira. Quer dizer, sem nem o consentimento do filho. Isso era comum antigamente. Então, essas promessas todas, promessas de casamento, antigamente era mais sério, hoje não é assim tão sério, não. Promessas de emprego, promessas de votos aos políticos, que hoje também ninguém leva também isso a sério, mas as promessas de Jesus são diferentes, são muito diferentes das promessas dos homens, porque as promessas de Jesus são cumpridas. Vejamos só algumas delas. A primeira promessa que ele nos faz aos perseguidos, ele manda regozijarem-se com essa situação e promete: grande é o vosso galardão nos céus. Todo o esforço no bem é sempre recompensado. Todo esforço no bem para melhorar o mundo, para melhorar uma única pessoa, traz sempre uma compensação a nosso favor. Jesus dizia que até um copo d'água que desse a um dos irmãos pequeninos não perderia o seu galardão, o seu prêmio, a sua recompensa nos céus. Sempre nos estimulou ao bem. Que todos nós sabemos, essas almas que adotaram o silêncio diante da perseguição,
e prosseguiram servindo. São almas grandiosas, coroadas de luzes nos planos superiores. Está aí Dr. Bezerra de Menezes, o patrono dessa casa onde eu hoje tenho a alegria de falar. Então, todas essas almas receberam suas recompensas. Paulo, que sofreu muito, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, Paulo 2, segunda carta aos Coríntios 11, 23. São ministros de Cristo, falo como se fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio, em nudez. Para a vida dos apóstolos era essa. Paulo fala claramente de seus sacrifícios. Quem é Paulo hoje? Depois vamos encontrar Paulo até aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ditando uma mensagem sobre fora da caridade não há salvação. Paulo prosseguiu no rumo do sacrifício, né? Que trabalha no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver no capítulo 15 essa mensagem de Paulo. Continuou no trabalho. Então, o sofrimento a que Jesus se refere é a dificuldade do mundo de acolher bem o bem. Nós temos dificuldade. As pessoas que são assim, que perdoam, que entendem, as pessoas acham que são frágeis, que são não tem amor próprio. Não. É assim que julgam. Chico Xavier, meu Deus, como sofreu, como aquela alma sofreu, até entre os espíritas, né? Então, esse sofrimento é essa incompreensão de que o bem faz bem a nós mesmos. Essa é uma promessa de felicidade, porque ele fala bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que sofrerem em função do seu trabalho, da sua tarefa. A segunda promessa é uma promessa mais difícil um pouco para nós, porque o homem traz ainda em si o homem do passado, o homem físico. Nós estamos caminhando, já chegamos ao homem psíquico e nós ainda estamos no homem bruto, no homem fera, e muitas vezes nos iramos. Jesus fez uma promessa, essa não é muito agradável para nós. Aquele que se irá contra o seu irmão será réu de juízo. Ora, o tribunal era o sinédrio, era um tribunal religioso e severíssimo. O Conselho Superior Judaico estava ali, era o conselho de anciãos, que era a classe dominante. Obviamente, só os poderosos chegavam lá. E eles tinham poder de vida e de morte sobre as criaturas. Para eles, haviam 3 tipos de crimes com as culpas, né?
Mas a condenação mais severa era o lançamento do corpo no vale de Inom, ou de Geena, onde se lançavam animais mortos e ali havia fogo constante. Então, para lá iam os rebeldes, os pobres, tadinhos, desgraçados. E Jesus fala, aquele que chamar seu irmão raca será réu de juízo. Ora, era uma condenação que substituía a lei de Moisés da morte, olho por olho, dente por dente, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que vos querem fazer. Então, Jesus muda e dá uma dimensão de crime a qualquer sentimento de ira contra os nossos semelhantes. Raca era uma expressão que significava miserável. Jesus fala, aquele que chamar seu irmão raca será réu de juízo. Aquele que chamar seu irmão tolo será réu de juízo. Indica esse tolo, esse raca, raca era desprezível. Então, indica que era uma pessoa cheia de ódio, de intolerância, de cólera agressiva, e isso era passível de punição. Não precisava matar, porque quando você odeia, você já está matando aos poucos as células do organismo daquelas criaturas. Então, nós, quando odiamos, quando nos iramos, estamos nos matando e matando aos nossos irmãos, a quem nós dirigimos a nossa ira. E Jesus expôs aí o conteúdo da lei de Moisés e dá a sua nova visão da lei, né? Mas para Jesus todos os homens são irmãos e todos podem se modificar um dia. Por isso ele disse, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes. E na parábola do bom samaritano, ele nos ajuda a ver como devemos tratar as criaturas, nossas irmãs, sacrificando-nos, perdendo nosso tempo por elas, ajudando-as com os nossos recursos financeiros. Então Jesus fitava os homens, sempre imaginando-os no futuro. Há uma página muito bonita no livro Viajor, que é assim, intitula-se O Olhar de Jesus. Quem puder, quem quiser procurar aí no Google, Olhar de Jesus, que é linda, de Emmanuel, como Jesus olhava as pessoas. Ele não via os defeitos que nós vimos. Todo mundo dizia que Zaqueu era desonesto. Jesus se convidou para ir à casa dele e não o acusa de nada. Janta com ele só. E ele se sentiu prestigiado e se transformou só pelo prestígio da visita de Jesus. Então, essa promessa contra aqueles que se iram, essa promessa é um aviso para nós que qualquer atitude de ira contra um membro da família humana é crime, gente. É crime sério, semelhante ao assassinato, que, em geral, vem sempre antecedido de alguma ira, né? Então, como o amor ao próximo é o segundo mandamento em importância, Jesus diz, amarás o teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo, e o segundo, semelhante a esse, semelhante a amar a Deus, é semelhante, é amar ao próximo.
esse mandamento não pode ser quebrado. Quem ama Deus, quem é filho de Deus, ama, deve amar a Deus. E se ama a Deus, tem que amar o seu próximo. Jesus dizia assim, quem disser que ama Deus e não ama seu próximo, é mentiroso. Por quê? Como pode amar a Deus a quem não vê, se não ama o seu próximo a quem vê? É impossível. É impossível mesmo, né? Então, isso é uma lei. Isso é uma lei. E vem de longe, lá nos 10 mandamentos. Se essa lei, se for infringida, ela tem penalidades. Como as nossas boas ações nos fazem aureolados de luz, também os nossos crimes, a nossa raiva de alguém, né, é também penalizada, porque sem disciplina ninguém vai a lugar nenhum. E a evolução na Terra não pode esperar que todos evoluam juntos. É o joio e o trigo. Chega a hora da separação. Quem não acompanhou, sai. O joio vai ser queimado aos molhos. Por isso diz Emmanuel que uma dor nunca vem sozinha. Quando deslancha uma dor, vem um monte subsequentes àquela. Então, daí Jesus fazia essa repreenda, porque há uma seleção, sim. Há a lei do mérito, que as pessoas, quem faz o mal, pode ser premiado com a mesma moeda de quem faz o bem, né? Então, é anunciado na parábola das ovelhas e dos bodes. Já nos falava Jesus da importância também do uso do verbo. A cólera é um curto-circuito na alma. Para Emmanuel, qualquer palavra que arremessemos em momento de cólera é semelhante a raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. Existe até aquela história do cara que se aborreceu no trabalho, vai para a rua, chuta o cachorro morde uma pessoa, e assim sucessivamente até que ele chega em casa. Uma série de desgraça aconteceu por causa de um aborrecimento, de uma ira muito forte, e em casa a mãe quebra aquela corrente de ódio que estava se estabelecendo. Então a cólera não passa de curto-circuito de nossas forças mentais por defeito de instalação em nosso mundo íntimo, em nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores em redor de nossos passos. Isso quem nos diz é a irmã Clara, no livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu. Então essa promessa nos lembra outra, essa promessa de Jesus da punição ao colérico nos lembra outra. Até que se passem o céu e a terra, nenhum só iota, ou um só tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Está em Mateus 5,18. É uma promessa. Tudo, nada, nem um iota ou um tio poderia se omitir da lei. A lei vai ser cumprida, sim, com todos os rigores naturais que o nosso aprendizado precisa. Essa é uma promessa de justiça. A primeira promessa de felicidade. Essa outra é uma promessa de justiça. Vamos à terceira promessa. E eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele nos prometeu
a própria vida. Está em João 10:15. E ele deu. Promessa de Jesus é cumprida. Então, ele prometeu, após o relato da parábola da ovelha perdida, ele prometeu. As ovelhas são animais como nós. Ele nos comparou às ovelhas porque nós somos assim, frágeis, vulneráveis, caímos muito. As ovelhas caem muito fisicamente, não sabem se levantar sozinhas. Elas precisam do pastor. Aquele cajado assim é justamente para pegar a ovelhinha pelo pescoço quando ela cai em lugar mais profundo, procurando pastos novos, e fica à mercê dos lobos bravios, né? Então a sua vida depende do pastor. Esse, quando perde uma ovelha, dizia Jesus, deve deixar as 99 no aprisco, seguras, trancadas, e sair para procurar aquela ovelha perdida. Até porque havia uma penalidade para o pastor que deixasse escapar uma ovelha. Eles tinham até direito de matar o pastor. Então, Jesus prometeu isso e nos tem socorrido. Nos mandou Kardec, nos mandou São Francisco de Assis e tantos outros santos que têm vindo à Terra para nos resgatar. Por quê? Porque ele prometeu também que há mais júbilo no céu pela chegada de um pecador que se arrepende do que de 99 justos que não precisam de arrependimento. Jesus deu a sua vida com dores, humilhações, muito sofrimento para dar um rumo certo às ovelhas que somos nós. Ovelhas a Ele confiadas por Deus. Prometeu dar a vida pelas suas ovelhas e deu. Comparando-nos à ovelha, fala-nos de nossa fragilidade. Fala que Ele sabe, Ele conhece as nossas fragilidades. Com todos, e Ele atende a todos indistintamente. Os mais rebeldes também não ficam sem amparo. Ele mesmo disse que não veio para os sãos. Então, quanto conforto, minha gente, quanta esperança nas promessas de Jesus. Essa é uma promessa de proteção, felicidade, justiça, proteção. Quarta promessa que abordaremos hoje está em Mateus 18:19. Eu adoro essa promessa, se dois dentre vós concordarem sobre a terra a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Ou seja, se houver harmonia entre nós, para nos reunirmos com Jesus, não basta a presença física, que agora nem podemos mais ter, não podemos desfrutar da nossa casa de oração. É necessária a presença espiritual, a comunhão de intenções, a comunhão de sentimentos, a comunhão de pensamentos. E é isso que nós estamos fazendo agora. Não os conheço, não conheço Tocantins, mas estamos unidos nesta hora, todos que me ouvem, analisando, pensando junto nessas palavras de Jesus que nós abordamos hoje. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17,
item 9 nos fala disso, dessa união, dessa comunhão de intenções e de pensamentos. Quanto mais nobres, quanto mais elevados forem esses pensamentos e esses sentimentos, mais facilmente seremos atendidos juntos pelos mais nobres e mais elevados espíritos que servem a Jesus através dos seus trabalhos com os homens. Então, é outra promessa grandiosa. E Kardec nos aclara bem essa promessa no Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 341, para quem gosta de anotar. Ele nos dá as diretrizes para o bom desempenho de uma casa espírita. Primeiro, perfeita comunhão de vista e de sentimentos, ou seja, a concordância de nossos pensamentos. 2, cordialidade recíproca entre os membros. Cordialidade, cordes, vem de coração, ou seja, um tratamento afetivo entre os membros da casa. A ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. É a caridade que deve mobilizar a construção de um templo espírita. O desejo único que deve animar esse grupo é o desejo de se instruírem e de se melhorarem através do conhecimento e do trabalho. Quinto, o recolhimento e o silêncio respeitosos. Um templo, Chico Xavier não gostava de chamar grupo, ele gostava de se referir aos grupos espíritas como templo espírita, porque templo está já no nosso inconsciente coletivo, né? Vamos dizer assim, há muito tempo, como um lugar de oração. Então Chico falava templos espíritas. Então ali é o lugar de silêncio, de respeito e de oração. Sexto item, a união de todos os assistentes pelo pensamento. Sétimo, a isenção de orgulho, de amor próprio, esses melindres que a gente tem, que ninguém pode advertir a gente de um erro, de uma falha, que a gente se agasta. Isso é horrível. Em espírita isso é incompreensível, porque a gente sabe que a gente não é perfeito, por que eu não posso errar, né? A supremacia também, o amor próprio, a supremacia, querer ser melhor em qualquer coisa do que outro companheiro, né? Animarem-se só do desejo de ser útil. Uma casa cujos companheiros hajam assim, segundo a orientação de Kardec, é uma casa de bênçãos realmente. Ali muita coisa grandiosa vai acontecer. Assim é que se duas ou mais pessoas atraem a presença suave de Jesus para nos atender, Jesus estará ali. Nenhuma prece fica sem resposta. Chico Xavier nos diz isso, André Luiz também nos garante isso. Essa é uma promessa de atendimento aos pedidos feitos em comunhão uns com os outros. Então, essa promessa é a promessa do atendimento aos nossos pedidos. A quinta promessa agora é a que nós conhecemos de perto. Somos espíritas porque recebemos, né, a promessa de Jesus do Paráclito. Paráclito significa advogado, aquele que acompanha, aquele que defende. E Jesus nos prometeu na última ceia
dizendo: rogarei ao Pai, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Realmente, esse Consolador não poderia estar em uma pessoa, porque para ficar para sempre, todos nós morremos. Aqui na Terra, a lei, nós temos que morrer. Então, o Consolador seria a mediunidade que proporcionaria aos homens a presença de Jesus como Consolador da Terra, através de muitos médiuns dedicados, como aconteceu com Kardec e os medianeiros que serviram a causa da doutrina espírita, da terceira revelação no mundo. O Consolador é uma promessa de acompanhamento de mestre. Mestre acompanhando os seus alunos, os seus discípulos, e as suas instruções continuam. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma prova concreta da presença de Jesus entre nós. Ele diz que o Consolador ensinará todas as coisas. É o que relata João, seu capítulo 14, versículo 26. Refere-se à abrangência da doutrina espírita nos mais diferentes ramos do conhecimento: filosofia, ciência, religião. Emmanuel, no livro O Consolador, nos adverte: no seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigação humana que visa o aperfeiçoamento da humanidade. E nós sabemos disso, não é? Quantas coisas na área científica que nós espíritas avançamos uns 100 anos antes da ciência da Terra. No seu aspecto, mas ele ressalta, no seu aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza de seu imenso futuro espiritual. Essa promessa é divina, é a promessa de Jesus entre nós, do acompanhamento de um mestre na nossa vida. A sexta promessa, depois dele louvar a Deus por revelar aos pequeninos e não aos sábios as verdades espirituais, quando ele diz assim: graças te dou, meu Pai, porque escondeste estas coisas aos sábios e poderosos e as revelaste aos humildes. Depois de dizer isso, ele promete: vinde a mim, né? Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas. Eu vos aliviarei. Indo cansado, trôpego, sofrido, carregando a nossa cruz, qual era a condição para ele nos aliviar? É tomar sobre nós o seu jugo e aprender com ele, que era manso. A mansidão, o homem bruto tem que morrer, ou seja, tem que sair da circulação do planeta renovado. É a mansidão. O que Jesus pede a todos nós
para continuarmos nesse planeta é a mansidão. É acabar o bateu, levou, é acabar a vingança, é acabar a ira. É a mansidão, é saber ouvir, é saber falar. E ele diz: achareis descanso para as vossas almas. Vinde a mim, está em Mateus 11, 29. Ele oferece o alívio, o descanso, mas se nós suportarmos o peso da nossa cruz. Se nós não suportarmos, sem sacrifício eu vou descansar. De quê? Não é? O descanso vem depois do cansaço. Então, ele nos aliviaria. Quem são os beneficiados desta promessa? São os que renunciam aos seus objetos favoritos, a sua fortuna, aqueles que sabem renunciar às coisas da terra, aqueles que também renunciam às suas próprias dores, advindas quase sempre de frustrações do orgulho, da vaidade, do egoísmo, aquelas dores que a gente gosta de nomear. Eu sofri isso, eu sofri aquilo, eu sofro assim. Passou. O que já foi, como dizem os portugueses, já lá se foi. O que passou, já lá se foi. Então, os que abandonam essas tais desesperações dos seus caprichos insatisfeitos, a gente quer isso, quer aquilo, aí não consegue e se frustra e cai. Esses que sabem superar tudo isso com resiliência, esses decidem ir a Jesus e encontram o descanso até no trabalho de amor que oferecem nos seus templos, na sua vida, no seu lar, na convivência fraterna com os que buscam Jesus, servindo e amando aqueles por quem Jesus deu a própria vida. Esses são os que serão aliviados pelo próprio Cristo. Essa é a promessa de alívio, de descanso após a luta. É o repouso de um coração cansado. E esses beneficiários, com certeza, eles verão a Jesus, né? Eles verão a Jesus. Agora, a sétima promessa. Essa sétima promessa é aquela que ele nos faz na última ceia também. E ele diz assim: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Gente, isso é de uma esperança, é de uma certeza do seu amor. Está em Mateus 28, 20. Mas só teremos o fruto dessa presença sublime quando nós também estivermos com Ele. Porque Ele respeitou o livre-arbítrio de todas as criaturas. Todos os seus seguidores foram respeitados. Diz Emmanuel assim: renova Madalena sem constrangê-la. Permite que Pedro renegue à vontade. Deixa que Judas deserte como deseja. Indica o próprio exemplo, no próprio exemplo, o roteiro certo, mas sem coagir pessoa alguma nessa ou naquela resolução. Ele respeita. Então ele estará conosco até o fim dos séculos, se nós estivermos com ele, porque ele não vai nos violentar como não violentou nenhum de seus discípulos. A resolução de estar com Jesus é nossa. A sua presença
já nos inspira trabalho constante pela renovação do mundo. Assim, não devemos fugir à luta aqui na terra. Ele ressalvou no versículo 19 desse mesmo texto de Mateus, que estaria com os que ensinasse aos outros as suas lições, os seus exemplos. Onde conhecer tudo isso, minha gente? Para que a gente esteja com Jesus, se não aqui, no Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um livro de consulta diária para todos nós, o Evangelho de Jesus. Se o Evangelho é o coração da Bíblia e o Sermão do Monte é o coração do Evangelho, diz-nos Humberto Roden. Então, se nós temos o Evangelho, nós sabemos, estudando o Novo Testamento, quais são as indicações de Jesus para sermos mais felizes. Haveria um destino universal para o seu Evangelho. Ele disse que seria pregado em toda a terra e que ele presidiria tudo isso. Agora nós estamos vendo, nessa pandemia, na Europa, nos Estados Unidos, muitos oradores brasileiros falando, viajando, né? Então, agora não precisa mais viajar, está muito mais fácil. Então, Emmanuel nos diz assim: não apeles para o Senhor como advogado da fuga calculada do dever. Está em Seara dos Médiuns, mensagem 176. Aqueles que não querem compromisso com o trabalho, não apela para Jesus fugindo dos compromissos que deve assumir, não. Ele quer os nossos corações tranquilos e felizes pelo dever bem cumprido. Essa é a promessa de presença constante, que eu chamo de promessa de fidelidade aos homens. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Recapitulando essas promessas todas, nós vamos ver que ele nos prometeu felicidade, justiça, proteção, atendimento, acompanhamento de mestre, alívio, repouso, fidelidade. São as 7 promessas escolhidas hoje para falarmos um pouco de Jesus. Jesus está aqui. Jesus está na casa de Bezerra de Menezes nesta hora e nos oferta a sua paz. Vimos que a cada promessa corresponde uma atitude de nossa parte. A promessa de felicidade depende da nossa capacidade de resiliência, de conformação e de nossa ação no bem. A promessa de justiça depende de nosso autocontrole para viver coletivamente sem ferir nem magoar a ninguém. A promessa de proteção depende de nossa acomodação aos seus comandos. A ovelha rebelde é devorada pelos lobos. Então, aqueles que fogem ao roteiro sagrado que Jesus nos ditou no seu Evangelho, é essa ovelha tontinha que vai procurar graminha nova e acaba comida pelo lobo. A promessa de atendimento fica subordinada ao nosso empenho em conviver com harmonia, com alegria e com fé em Deus e fé nos homens e fé em nosso destino final,
fé em nós mesmos, porque Jesus nos disse: vós sois luz. Acompanhamento é uma promessa que depende também de nossa aceitação íntima dos postulados nós espíritas, da doutrina espírita e da nossa vivência diária desses postulados. Kardec fez a sua parte. Agora, e ele disse, o espiritismo será o que dele fizerem os homens. Está em nossas mãos. A promessa de alívio e descanso depende de tomarmos sobre nós o jugo de Jesus. O fardo é leve, o jugo é suave. E a promessa de fidelidade aos homens depende também de nós querermos estar com eles. Certa vez, ele queria estar com Jerusalém e entrou montado num burrinho. Ele queria estar com Jerusalém, mas Jerusalém não quis. E ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha junta os pintainhos sobre as suas asas, e tu não quisestes. Jesus quis. Jerusalém não quis. Então, a promessa de paz. A paz é o nosso maior legado. Hein? 57. É o nosso maior legado. E foi ele quem nos deixou. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Trabalhamos, irmãos, para alcançarmos essas moradas. Jesus nos fala de serenidade e de paz. E eu deixo para esse templo hoje esse poema de Alta de Souza. É a minha homenagem ao Templo Espírita Bezerra de Menezes. Sê louvado, Senhor, pela bendita escola da verdade em que a fé por sol se descortina, restaurando de novo a celeste doutrina em que o mundo se eleva e a vida se acrisola. Templo, celeiro, lar, aconchego, oficina, revelação, apoio, entendimento, esmola, tudo que ampara, tudo que educa, alivia e consola, em tudo aqui te exalta a presença divina. Enquanto o mundo chora, anseia, luta e avança, faze de nossa casa um pouso de esperança na construção do bem, a luz que te descerra. Aspiramos contigo ser, dia a dia, uma forja de paz que trabalha e confia, uma fonte de amor na aspereza da terra. Deus abençoe a casa de Bezerra de Menezes e a todos os seus trabalhadores. Muito obrigada.